Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem para analisar a jornada da heroína. Se você é fã de narrativas, seja ela no formato de séries, livros, games ou filmes, você com certeza conhece a jornada do herói, que é uma estrutura de storytelling utilizada na maioria das histórias desde a criação, desde o surgimento da humanidade. E apesar da jornada do herói ter as suas categorias, ter as suas divisões, na qual tem os arquétipos da fase da jornada, os arquétipos dos personagens, a gente sabe que além de ter algumas mudanças, ela também não vai complementar todos os personagens que existem numa história. E por conta disso, foram criadas outras estruturas de storytelling, incluindo a jornada da heroína, que é justamente uma resposta à jornada do herói. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. A jornada da heroína é uma estrutura de storytelling bem nova, na qual surgiu nos anos 90 através do olhar de Maureen Murdock, que é uma psicoterapeuta americana e que foi aluna de Joseph Campbell, justamente o filósofo que estruturou a jornada do herói. Na verdade, a jornada da heroína seria uma resposta à jornada do herói de Campbell, pois através da análise dos seus pacientes, ela viu que a jornada, toda a estrutura da jornada do herói, ela não compreende justamente a viagem, todo o caminho que uma personagem feminina precisa ou costuma seguir em alguma história. Por conta disso, ela criou a própria jornada, a própria estrutura de storytelling, justamente focada em personagens femininas. De acordo com ela, a jornada do herói, a jornada de um personagem masculino, é uma jornada externa. Já a jornada de um personagem feminino, além de ter todas as aventuras e todos os obstáculos externos, ela também é uma jornada interna, de autodescobrimento e aceitação. E é a partir da estruturação de Murdock que outras autoras vão estruturar a jornada da heroína, como Victoria Lynn Schmidt, que vai criar também a sua própria jornada baseada na jornada da heroína criada por Murdock. Vai mudar alguns estágios, principalmente para se adequarem a uma narrativa, já que a jornada da heroína de Murdock, ela traz um avanço de estágios muito mais psicológico. A jornada da heroína é composta por 8 estágios, na qual, assim como a jornada do herói, esses estágios podem ser ou removidos ou trocados de lugares para se adequarem à narrativa. E o primeiro estágio dessa jornada vai ser justamente a mudança do feminino para o masculino. A verdade é que a heroína, ela se vê no momento em que ela começa a odiar tudo que está relacionado à sua feminilidade e às habilidades, os costumes femininos, de acordo com o que uma sociedade patriarcal apresenta. Ou seja, a figura de uma mãe, por exemplo, começa a ser o pavor, a última coisa que ela quer, assumir esse papel maternal numa sociedade patriarcal. Ou até mesmo, muitas vezes, a figura da mãe, ela chega a beirar a perfeição, o que faz com que a heroína se sinta inferior. E assim, ela vai para o segundo estágio, que é justamente a identificação com o masculino. A heroína começa a se identificar com atividades, com características que, socialmente falando, são tipicamente masculinas. E assim, ela vai se distanciando cada vez mais da sua feminilidade. Já o terceiro estágio é justamente a estrada de provações, na qual, assim como a jornada do herói, a heroína vai passar por uma série de obstáculos e ela precisa enfrentar e obter sucesso nesses obstáculos. Só que diferente da jornada do herói, na qual esses obstáculos são só externos, a heroína também passa por conflitos internos. E logo depois nós temos o quarto estágio, que é justamente experimentando a dádiva ilusória do sucesso. Ou seja, isso quer dizer que após os obstáculos, a heroína vai ter sucesso em superar todas essas dificuldades, mas quando ela parar para analisar, ela vai ver que precisou trair os seus valores para superar esses obstáculos. Por isso, ela vai começar a se sentir falha, questionadora e vai justamente se sentir limitada nesse novo mundo, o que faz com que ela parta para o próximo estágio, que é justamente o encontro com a deusa. Isso significa que as atitudes, todas as qualidades masculinas que a heroína aprendeu vão começar a falhar. E assim, ela vai precisar justamente se reaproximar do seu lado feminino. Isso quer dizer justamente que ela vai encontrar a imagem da deusa, que representa todas as qualidades do aspecto feminino do ser humano. E assim ela vai se reconciliar e se reaproximar da sua feminilidade. Já o sexto estágio é justamente o anseio pela reconexão. Isso quer dizer que a heroína vai fazer de tudo para se reconectar com o seu lado feminino. E isso, dentro de uma narrativa, pode ser apresentado de diversas formas, como, por exemplo, a protagonista se reaproximando da sua mãe, já que a figura maternal era algo que lhe dava repulsa, era algo que lhe dava raiva, que ela queria se distanciar.
Então aqui a gente vai ter uma reaproximação e muitas vezes o anseio, o desejo da heroína de retornar para a sua vida anterior. Só que quando ela tenta fazer isso, ela vê que ela não consegue mais retornar para a vida que ela tinha antes, justamente pelas experiências que ela adquiriu ao longo da jornada. Mas ela começa a ver a sua vida antiga por uma nova perspectiva, uma perspectiva muito mais positiva. O que fará com que a personagem passe para o 7º estágio, que é justamente a reconciliação com o masculino. Aqui, a heroína ainda está em crise e agora ela precisa olhar para dentro de si e ver e aceitar o seu lado masculino. Aceitar também que existem pontos positivos e negativos na sua masculinidade. E uma vez que ela aceita isso, ela chega ao 8º e último estágio da jornada, que é a união. É justamente entender que dentro dela existem dois lados, o feminino e o masculino, e que ambos vão ter pontos positivos e negativos e que eles precisam aprender a viver em harmonia. E é justamente nesse momento em que ela aceita os seus dois lados e ela entende que ela deve viver em harmonia com esses dois lados, que ela vai alcançar o equilíbrio. Na época da publicação de Murdoch, o público aceitou de uma forma muito positiva a jornada da heroína, que foi considerada uma reformulação da jornada do herói, até porque traz uma profundidade muito maior no quesito emocional e espiritual de uma personagem feminina. A única questão é que o próprio Joseph Campbell rejeitou essa ideia. Em uma conversa ao vivo com a sua ex-aluna, ele considerou desnecessária essa expansão da sua estrutura de storytelling original. Mas apesar de elogios e críticas, é inegável dizer que a jornada da heroína é de fato uma estrutura de storytelling e funciona dentro de diversas personagens criadas nas diversas histórias feitas pela humanidade. E nós temos diversos personagens e filmes populares que nos trazem uma jornada da heroína. Por exemplo, Mulan, Valente, Chicago e até algumas personagens do Senhor dos Anéis, ou até mesmo histórias bem dramáticas e clássicas como Ana Karenina. E vocês, o que acharam? Já conheciam a jornada da heroína? Gostaram? Existe alguma história que vocês gostam na qual vocês conseguem identificar que essa estrutura narrativa está presente? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!